E aí, pessoas que não estudaram História da China com o Marcelo Andrade e o Rock, tudo bem com vocês? Eu comecei a assistir esse vídeo hoje de manhã antes de ir pro trampo, eu pensei, não é possível, ele deve ter feito esse vídeo pra mim, né? Porque é uma mãe falei contando a história da China. Vamos falar de China? Eu vou começar, na verdade, Vamos. com a notícia que me motivou a falar de China. Põe a notícia aí na tela. Você sabe que o mundo tá, assim, a cultura woke tá crescendo no mundo. E a resposta A cultura woke do Chewbacca. woke também está crescendo, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Na Itália, esse é um tema bastante dividido. Eles estão tirando das certidões de nascimento o nome das mães que não são biológicas. Por quê, né? Então vamos supor... Isso não tem nada de ser contra a cultura woke, isso é só preconceito mesmo, né? Homofobia, só isso. Fala um nome italiano. Ah, porque a Meloni é fascista. Aí a Pepita casou com a... Hã? Guti. Casou com a Guti. É. Né? E aí a Pepita teve uma filha. Ah, não, então a mãe da filha é a Pepita e a Guti. Não. Quem é a mãe biológica? É a Pepita. Então a mãe biológica está na certidão de nascimento. A outra não. A outra não está. É uma medida polêmica. O que você pensa sobre isso, Plito? Vocês não têm que pensar nada. Primeiro que vocês não são mulheres, segundo que vocês não estão na Itália. Eu também não parei pra pensar. Eu tendo a achar uma boa medida. Claro, né? Por que Mas será, acho que né? há implicações sociais Por que será? que devem ser consideradas. Então não tenho opinião formada ainda. Outra coisa, a Rússia está proibindo cirurgias de troca de gênero. E agora a China O nome disso é transfobia. Só isso. veio com essa medida. Põe a Vamos. notícia na tela aí. Vamos. China bans... China... Eu ia falar qual é a pronúncia. China proíbe casais gays de adotar crianças e proíbe marchas de orgulho gay. Isso aqui, meu irmão, isso aqui é meio que um tapa na cara dessa esquerda mais... Esse aí é um tapa na cara. Não, vou deixar ele acabar, vou deixar ele acabar. mais... parada gay. Irmão, quando você tem governo único, você não segura os abusos. Então, mamãe, falei. A tua fonte é um site genérico que simplesmente replicou uma notícia, né? Um tweet, né? Um tweet do Spectator Index. E não é verdade, cara. E não é verdade. E vocês aí, criando uma fanfic na cabeça de vocês. A China não proibiu nada. Sabe por quê? E aí vem a parte certa e errada da história. Porque na legislação de adoção de crianças, já só prevê homem e mulher, porque a Constituição chinesa só prevê casamento entre homem e mulher. Mas isso não é, porque a esquerda é isso, a esquerda é aquilo. Cara, porque a China está num processo, né? A gente tem que lembrar que a China tem só 73 anos, faz 74 agora, em outubro. Então não dá para esperar essas coisas assim, não funciona tão rápido, cara. É um processo, mano. Você simplesmente não segura... Isso aqui pra mim é um abuso, tá? E Tá. Quem vê, o mamãe falei, tá muito preocupado. O cara que literalmente estava falando, eu não tenho opinião formada. Eu acho que é ok essa medida da Itália de tirar o nome da mãe, das duas mães, da certidão de nascimento, mas na China eu acho que é um abuso. Os casais gays não poder adotar. Porra, cara. Se decide, né, cara? Se decide. 1 minuto e 36 de vídeo. Você não segura. Não tem oposição, irmão. Na China tem um partido. 2023, mamãe falei 2023. Na China tem 9 partidos, mamãe falei. Pô, assiste meus vídeos, mamãe falei. É o PCCH, né? Eles põem H porque é o Partido Comunista Chinês, pra não ficar só PCC. Da China, não é chinês. É verdade, eles põem PCCH. Mas aqui no Brasil, obviamente. Aqui no Brasil, claro. Né? Só tem esse partido, irmão. Tem 9, cara. E é o que é e acabou. E aí eu vou te dizer uma coisa. Tem muita ideologia pra se falar da China. Todo mundo tem ideologia, cara. Neutro só sabonete. E nós temos algo a aprender com a China, mas também não dá para aprender tudo. Então eu vou te contar, assim, de uma forma ultra resumida e também um pouco imprecisa, como a China vem se desenvolvendo. E a gente vai tentar chegar numa conclusão do que dá ou não para replicar aqui. Presta atenção aí, molecada. Presta atenção. Tem 13 minutos de aula de história da China, como a mamãe falei. A China era um dos países mais pobres do mundo. Correto. No século XX. Tá? Mas no século XIX era o mais rico, era a maior economia do mundo. Até a Primeira Guerra do Ópio, que foi literalmente para a família da Elizabeth e do Charles Orelhudo traficar droga e vender droga dentro da China. Simplesmente isso. Eles que acabaram, né? Eles começaram esse processo que acabou com a China sendo a 9ª economia mais pobre do mundo em 1949.
A China como um país absolutamente populoso, né? A China tem muita gente, mas muita, muita gente. Tá? Pra você ter uma ideia, a população da China é maior do que a população dos Estados Unidos, somada com a população da Rússia, somada com a população do Brasil. Se você somar Brasil, Rússia, Já deu pra Estados entender. Unidos, e mais alguns outros, tá? Não dá o que tem de gente na China. É muito chinês. É irmão. muita gente. É muito chinês. E o que aconteceu? O que a China fez? Diferente da Índia, que também é um grande país e também é um país muito pobre, Não é tão grande não, né? tá? A Índia ela sofreu ali muito com a colonização dos britânicos, certo? E a China foi por um caminho diferente, né? O Mao Tse-tung, ele... Peraí. A China sofreu com a colonização também, né? Tanto que chama de século das humilhações. Primeira Guerra do Ópio, Segunda Guerra do Ópio, Primeira Guerra Sino-Japonesa, Revolução dos Boxers e Primeira Guerra Mundial, a invasão de Qingdao pelos alemães, e aí os japoneses tomam Taiwan também, acho que na Primeira Guerra Sino-Japonesa, e aí Segunda Guerra Sino-Japonesa, tudo isso aí. A China estava aí com francês aqui colado em Yunnan, os britânicos na esfera de influência deles aqui no sul, os alemães no norte, os russos que tomaram parte da Manchúria e tomaram Qingdao, aquela região toda. Qingdao, acho que era... Qingdao não, Harbin, que era parte da Manchúria, e aí o norte também em Xinjiang. A China também foi dividida, cara. Tem um nome, eu esqueci, a grande não sei o que lá. A Grande Fome, o o grande salto adiante. Esqueci o nome. O Mao Tse-tung teve uma grande ideia. Por que a gente não centraliza absolutamente tudo no governo? O governo vai ser responsável por tudo. Cara, nunca existiu isso, cara. Inclusive pela comida. O governo vai produzir toda a comida. Não foi isso que E aconteceu. o que o governo não conseguir produzir, as pessoas vão produzir para o governo. Então, basicamente, o Mao Tse-tung Não foi isso que aconteceu, criou né? as estatais de comida e chegou para os fazendeiros, né, que a esmagadora maioria da China naquele período era de fazendeiros, e falou o seguinte, vocês vão produzir para o Estado. Na verdade, eles fizeram a reforma agrária. No começo, logo depois da Revolução, não teve uma reforma agrária, não teve expropriação de fábricas, assim, de todas as fábricas, porque eles entendiam que, apesar de tudo, quem sabia gerenciar aquelas fábricas eram os caras que já eram dono. Então foi um processo. Tanto que o grande salto adiante é em 58, 53. Mas mais para frente, né? A Revolução acaba em 49, Guerra Civil. Porque foi um processo de desapropriação de terras, etc. Mas o grande salto adiante, o maior problema foi moveu muita gente da zona rural para trabalhar em fábricas, principalmente em fábricas de ore, que é um combustível para fazer ferro, que no fim também era um ferro ruim. Essas pessoas não sabiam trabalhar em fábrica e tirou muita gente que estava produzindo arroz. Assim, esse é um dos grandes motivos. Também teve seca, também teve enchente, mas esse é um dos grandes motivos. Beleza? O que aconteceu? Fome. Fome, porque se você tem que produzir para o Estado sem absolutamente nenhum incentivo mercadológico, você não vai dar o melhor de si. Isso é humano. Isso é humano. Isso é humano. Então, é óbvio. Maluco, a gente já produz coisa para mercado há milhares de anos. O capitalismo tem o quê? 200, 300? Não é assim, cara, não é assim que funciona, cara. Essa acumulação de riqueza absurda que a gente tem hoje, isso começou a rolar aí 500 anos atrás. 1.000, 2.000 anos atrás, a pessoa não fazia nesse volume. Que a ideia não era essa, né? Eles passaram fome. E é por isso, inclusive, que na China, né, começou a ser permitido você comer alguns animais exóticos, cara, como, por exemplo, o pangolim, que é um dos animais, né, apontados como o consumo da carne desse animal é apontado como uma das causas do Covid. Vamos lá, que tem muita coisa nessa frase aí, né? Primeiro que esse consumo de carne, de carnes que a gente consideraria exóticas hoje, isso existe em qualquer lugar do mundo desde sempre. Desde sempre. Essa história de comer só gado e comer só frango e comer só porco, assim, de modo geral, é uma coisa mais recente. Mas o ser humano come qualquer coisa desde sempre. O hábito de comer cachorro na China, que hoje é muito pequeno, é muito reduzido, é 0,01% da população que come cachorro, é de séculos. Não começou agora, não começou na grande fome. Não tem nada a ver com isso. E tanto não tem a ver que em 1943 teve a grande fome de Hunan. Henan ou Hunan, eu sempre confundo as províncias. Que matou 3 milhões de pessoas. Foi causada pelos japoneses. E aí, nessa época, eles não comeram pangolim.
Foi só depois que o Partido Comunista venceu? Já se comia essas coisas. E outra coisa, não tem relação do pangolim, porque a gente nem sabe de onde é que veio o vírus da Covid. Até porque quando a gente cozinha a carne, teria matado o vírus. E aí vai para o estômago, mata de novo. Então não tem relação nenhuma com o pangolim. A gente não tem prova nenhuma disso. Né? Depois que isso passou... E tu não vê uma mãe falei, né, falando, nossa, que absurdo, quando é que a Suíça passou fome para eles até hoje comer carne de gato e cachorro? Você não vai falando, né? O consumo de animais exóticos virou uma questão até cultural. Porque é só exótico para ti, cara. Para eles aqui é só comida. Assim como no Brasil também come cobra, preá, ratão do banhado, tatu, aqueles vermes gigantes de bananeira. Isso não é exótico, é comida de locais específicos do Brasil. Turística da China, né? Por isso que eles continuaram. Mas, Nada enfim, de turístico. Claro que deu fome. Todo mundo se ferrou na China. Todo lá, mundo. E os caras falaram, alguma coisa a gente tem que fazer, nós temos que mudar. Nesse período, a Índia, que também tinha sofrido muito com a colonização inglesa, quando se tornou independente, pensou o seguinte: qual a experiência que nós temos com o Ocidente? Uma experiência de colonização? Uma experiência de exploração? Não é isso que nós queremos. Nós então vamos aqui, com o Ocidente, nos tornar o oposto. Nós vamos ali centralizar poder por meio de um governo e vamos ficar mais parecido com o socialismo. Então se criou uma onda socialista no Oriente. E a China continuou com isso e continuou se ferrando demais. A China crescia a uma média de 5% ao ano até o Mao Zedong morrer. Mas estava se ferrando demais, né? A expectativa de vida da China vai de 35 anos em 1949 para 69 em 1976, quando o Mao Zedong morre. Quando o Mao Zedong morre, o nível de alfabetização da China já tinha passado de 80 e poucos por cento. Eu não lembro agora se era 81 ou 83. É isso que a China estava só se ferrando, né? Continuou não conseguindo ocupar espaço no mercado internacional, continuou não conseguindo se desenvolver. Tinha uma bomba atômica, já tinha entrado no Conselho de Segurança da ONU, mas estava fraca, né? Tendo questões sociais gravíssimas, até que um dia eles falaram, não, nós temos que mudar isso daqui. Nós vamos mudar a história da China. Nós vamos dar a volta por cima. O mundo não é multipolar, o mundo é unipolar. Você tem só a grande potência Estados Unidos fazendo frente. Você tem aqui a União Soviética, isso está errado. Nós precisamos ser uma grande potência. E como que a China começou a sua transformação? Mas sabe por quê, mamãe, falei que a China queria ser uma grande potência? Porque eles passaram por um negócio, como eu já falei, chamado século das humilhações. E eles não vão mais aceitar isso. Mas nunca mais. Eu conheço gente que não concorda com muita coisa que o Mao Zedong fez, mas como eles me falaram, o Mao Zedong garantiu que a China nunca mais vai ser lacaio de ninguém. Nunca mais vai ser colonizado por ninguém. É por isso que eles vão se transformar na superpotência. A China começou a sua transformação através do campo, através do agro. Tá? Muita gente hoje reconhece a China como uma grande potência industrial, mas a China não começou assim. A China não pegou e falou assim, vamos fazer um monte de fábrica, vamos fabricar um monte de coisa pro resto do mundo. Não. Porque já existia isso aqui, cara. Como eu falei, deve ter estudado com o Marcelo Andrade ou com o Roque, e deu nisso. A China já era uma fábrica gigantesca. Esse foi um dos motivos da Primeira Guerra do Ópio, porque a Europa comprava muita roupa, muita seda, muito chá, porcelana, e a China ficava com a prata. Isso criou um desbalanço comercial gigantesco para a Inglaterra. A Inglaterra começou a fazer o quê? Plantar ópio na Índia e traficar para dentro da China, para desbalancear um pouco, né, para equilibrar um pouco essa balança, na verdade, equilibrar essa balança comercial e pegar um pouco de volta da prata. E nisso girou uma guerra, ali as duas, né, que foi onde eles colonizaram Hong Kong. Foi assim que a China fez. A China, primeiramente, ela pegou todos esses produtores rurais e falou o seguinte, nós vamos mudar o meio de propriedade. Hoje, vocês trabalham em fazendas do Estado e tudo que vocês produzem é para o Estado. Nós vamos mudar isso daqui. Nós vamos dividir vocês em vilas e nós vamos... Como assim, cara? Já existia sei lá quantas vilas antes. Essa de vila aí não faz sentido. E até onde eu sei, a terra é do quem mora lá já, né?
Vamos pegar essas fazendas que estão nessas vilas. Nós vamos conceder o direito de uso por um determinado período de tempo. Né? A maior parte dos contratos foi feito por 15 anos. Até onde eu sei, foi dividido terra e dado para o povo. E aí quem mora lá, ou quem já morava lá na época, né, tem direito sobre a terra, mas, até onde eu sei, também não pode vender. Pode arrendar, pode alugar, sei lá, mas não pode vender a terra. E as famílias vão ser responsáveis pelo seu espaço de terra. E essas famílias vão produzir uma cota para o Estado, e aquilo que exceder a cota, essa família vai poder vender para o mercado. Ou seja, nós vamos mudar a forma como a China entende a propriedade e como a China entende a produção de comida. Então, em primeiro lugar, não é mais a propriedade 100% do Estado, né? A propriedade continua sendo do Estado, mas nós vamos dar o direito de uso para você. Então você tem uma família, você está organizado em vilas, você tem um contrato aqui de 15 anos, de 12 anos, de 8 anos de produção nessas terras. Você tem uma cota para cumprir para o governo e o que for excedente dessa cota você vai vender. O que começou a acontecer? Produção pra caramba. Porque aí você tem um incentivo mercadológico do produtor rural chinês. Até parece mesmo. Ir lá e fazer o máximo que ele puder para que ele cumpra a cota com o governo e para que ele venda o excedente para o mercado. E o que aconteceu também? Eles proibiram o êxodo rural. Olha, se você é de uma família que está no campo e está produzindo grãos, e está produzindo arroz, e está produzindo commodities, você não vai para a cidade, você vai ficar aqui. Isso não é verdade, porque eles precisavam de gente nos anos 80 para as fábricas. 80, 90, até hoje. Né? Então tinha um sistema Hukou que complicava muito a pessoa sair de uma cidade para outra. Hoje em dia o Hukou não serve praticamente para mais nada. Mas naquela época o Hukou dificultava muito essas mudanças. E esse é um dos motivos do porquê as fábricas na China têm dormitórios. Porque o cara vinha de outra província para trabalhar aqui, para alugar um apartamento, a gente tem que ir na polícia, né? É um escritório da polícia. Ir lá registrar dizendo, olha, eu estou morando aqui. Como se fosse no cartório fazer um comprovante de residência. Esse, olha, eu vou morar aqui nesse lugar aqui. Só que se o cara tivesse o Hukou de outro lugar, provavelmente não ia ser tão simples dele fazer isso. Então o que as fábricas fizeram? Começaram a construir dormitórios. E aí o trabalhador não precisava se preocupar com esse processo todo. Mas não é que era proibido, só dificultava muito até porque isso também era usado para investimento em educação, porque eles aí sabiam que, olha, tem as quantidades certas de pessoas vivendo aqui, né? Saúde, educação, né? Segurança, etc. Então essa era parte da ideia, mas não era proibido mudar. Então era um pouco mais dificultoso. Mas no fim a China precisava de gente aqui trabalhando nas fábricas. Você está proibido de ir para a cidade. Não, isso não era assim. Se você for para a cidade, você perdeu tudo. Mentira. Ah, eu não quero ficar aqui, eu vou embora. Tudo bem, eu não tenho como te impedir então. Isso se todo mundo largar a terra. Não é um cara só, né? Ah, o pai, a mãe, o tio. Inclusive o pessoal de zona rural, dependendo da área que eles estavam morando, eles nunca entraram na regra na lei de filho único. Porque justamente precisava de gente para trabalhar na roça. Então, se todo mundo abandonasse a terra, isso poderia acontecer. Mas se fosse, a família está lá cuidando, o filho resolveu vir trabalhar na cidade, não. Não tem nem como te fiscalizar. Não tem como fiscalizar. Você vai para lá e você vai perder tudo. A gente tem que lembrar o seguinte. É um governo que não tem como fiscalizar, mas se vocês saírem, vocês vão perder tudo. Mas peraí, tá fiscalizando? Não tá, né? Politicamente, a China, ela se desenvolveu muito. A China, ela tem 2 rios, né? Que é o Yangtze e o Rio Amarelo. Não, cara. Oh, meu Deus do céu, mano. Fez a história da China com quem, mano? Aqui em Guangzhou tem o Rio Pérola, né? Que todo esse tráfico de drogas e toda a movimentação, inclusive daqui de Jiangmen, o nome da cidade é Jiangmen porque é Porta do Rio, que era uma entrada, né? Um dos afluentes do Rio Pérola. Não tem só 2 rios na China, são os maiores, né? O Yangtze, que também chama Changjiang, que é Rio Grande, e o Rio Amarelo, mas não são só 2. As sociedades primitivas da China, né? A China tem mais de 5.000 anos de história. Elas se desenvolveram através desses rios, né? Todas as sociedades se desenvolveram perto de rios. Não é coisa da China. A gente precisa de água para viver. E ela se desenvolveu muito no sudeste, né? No sudeste da China, que é onde você tem ali saída para o mar.
A China tem saída para o mar até no norte, lá na divisa com a Coreia do Norte, cara. Ô, mamãe, falei. Começa a assistir meus vídeos aí, cara. Que Beijing é mais pro norte já, né? E aí a gente tem Dalian, que é lá no norte, perto da literalmente para ver a Coreia do Norte. A gente tem Liaoning, que é a divisa que eu acho que a província, mais uma província, já faz divisa com a Rússia. Então tem toda essa parte pro mar. O negócio é que aqui em Guangdong, Fujian, Guangxi, foi onde os colonizadores chegaram primeiro, e é mais fácil de produzir aqui, era mais perto de mandar ainda, né? Mas naquela época era muito mais trabalhoso mandar carga daqui embora. Inclusive é dessa região onde eu moro que muitos trabalhadores chineses foram para o resto do mundo. Então muito da comida chinesa que se serve, se cozinha aí pelo mundo afora, é daqui da minha região, de onde eu moro. Outros lugares da China ficaram muito subdesenvolvidos. Portanto, sempre houve ali uma tendência das pessoas quererem migrar para essas regiões mais desenvolvidas. A China passou essa medida. Nós vamos controlar essa migração. Sim, isso sim, controlar sim. Migrar. Fica aí, produz, o excedente que você produzir você vai poder vender, você fica onde você está. Mas não era proibido. Eles fizeram essas transformações agrárias em primeiro lugar. Depois, eles se voltaram para a produção industrial. E como que foi a transformação industrial da China? A China tinha muitas estatais, muitas mesmo. Ainda tem. Eu não vou lembrar o número agora, mas em torno de 40 mil estatais. A enorme maioria das empresas estatais da China não eram empresas nem gigantes e nem minúsculas. Eram médias empresas estatais de propriedade coletiva, que eles diziam, não, a empresa aqui é como é que eles chamam? De cooperativa, né? Mas é uma cooperativa que é propriedade do Estado, não era de todo mundo. E, obviamente, a produção deles era pífia, era absolutamente ineficiente, né? Tanto que quando comparadas com empresas do setor privado, não da China, mas do mundo, assim, era de lavada, era ridículo. Era de lavada. O que a China fez? A China... As maiores empresas, as empresas de energia da China são privadas, todas elas, acho. Todas elas são privadas. As 3 empresas de telefonia são privadas. As empresas de cigarro, né, as principais, são privadas. Toda a parte de exploração espacial é privada. A Huawei é uma cooperativa. A Haier China, né, que eu trabalho para a Haier Europa, mas a Haier China é uma empresa estatal. Privadas não, são todas estatais. Não são eficientes. A China falou o seguinte, nós vamos criar os grandes conglomerados de empresas estatais. Nós vamos ter uma economia planificada. Isso sempre foi. Tá? E nós vamos produzir de acordo com o que o governo orientar. Sempre foi assim, cara. Todo mundo vai produzir isso. Sempre foi assim. O grande salto adiante foi literalmente isso. O governo quer produzir aquilo, nós vamos produzir aquilo. Então o que a China fez? E foi muito doloroso. Essa transformação começou nos anos 80, ela foi até 1995, de uma forma assim muito devagar. Depois de 1995, eles aceleraram demais isso e hoje eles se tornaram o que se tornaram. O que eles fizeram? Eles começaram a planejar grandes investimentos públicos e grandes empréstimos de dinheiro através de bancos públicos para que as empresas se tornassem as estatais que o governo quisessem que elas se tornassem. Mas isso já é um processo que já vinha de muito antes. Só porque a China não tinha quantidade de dinheiro e não tinha rolado o golpe ainda. Muita gente chama de golpe, né? Do Deng Xiaoping, depois que o Mao Zedong falece. Então tem um monte de coisa aí nessa jogada, não é só isso aí. Então eles começaram a abrir mão das ineficientes. Então, se é uma estatal média ineficiente, nós vamos falir você. Ou privatizar. Nós vamos declarar ou falência. Privatizar. Nós vamos vender isso é verdade. essa empresa, nós vamos fechar essa empresa e nós vamos focar para que você se torne parte de um grande conglomerado de produção. Ou você faz parte do planejamento global que nós estamos fazendo de produção para você produzir de forma coerente com o que o governo quer, ou você vai fechar. Não tem livre mercado. Não existe livre mercado, cara. Os Estados Unidos aí metendo mais sanção para tentar parar a China na produção de chip. Não existe livre mercado. Produz aí o que você acha que vai dar lucro. Não. Nós estamos fazendo um planejamento e através desse planejamento você vai ter que se adequar aqui. E ao longo desses anos eles fizeram isso. Então o que a China fez? Através de um enorme planejamento estatal. Ele está fazendo toda a força do mundo para defender a China e convencer vocês de que o Estado é bom. Né? Fizeram toda uma reforma agrária para a produção de comida em primeiro lugar. A reforma agrária começou lá nos anos 50. Produção de commodities.
Depois eles pegaram as estatais industriais e transformaram elas em grandes conglomerados de empresas estatais com uma lógica planificada de produção. E aí a China se tornou o que se tornou hoje. A China é absolutamente um exemplo de desenvolvimento. Aí vem a questão. Nós queremos isso para nós? Sim. Depende. Depende do que, Em cara? primeiro lugar, a qual custo a China se tornou o que se tornou? Mas eu sabia, né? Eu sabia. A China tem uma série de notícias assim, né? A China está transformando está reflorestando desertos, mas a que custo? A China está curando câncer mais rápido que todo mundo, mas a que custo? A China está se tornando mais inteligente mais rápido do que todo mundo, mas a que custo? Eu tenho um fio no Twitter só com essas coisas. A custo de muitos abusos do governo. Um dos abusos que Vamos eu lá. posso citar é, por Vamos exemplo, a política do filho único. Né? Para quem não sabe, na China, durante um grande período de tempo, você simplesmente não podia ter mais de um filho. O governo proibia. Vamos ver. Você pode ter um filho. Um filho e ponto final. E por se tratar de uma cultura absolutamente machista, o que você teve é que quando o filho era mulher, ou você tinha aborto ou inclusive assassinato de bebês. Vamos lá. A política do filho único foi basicamente o último passo do que eles chamam aqui de planejamento familiar, que começou em 1972, 73, que já vinha ali tentando puxar a taxa de natalidade para baixo, que na época era de 6 filhos por família. Quando a política do filho único é implementada em 79, hoje está difícil lembrar as datas, 79 ou 80, a China já tinha quase 1 bilhão de pessoas. Então, na cabeça deles, do governo, e a taxa de natalidade ainda estava 3 ponto alguma coisa. Então, na cabeça do governo é o seguinte, 1979, a gente não tem condição de dar comida, educação e saúde para todo mundo. Se a gente deixar rolar nesse ritmo, não vai ter como. E nunca vai parar. Esse foi o raciocínio da época. Estima-se que a China teria hoje 1,9 bilhão de pessoas, quase 2 bilhões, se a política de filho único não tivesse sido implementada. Isso está gerando um problema hoje, porque a população da China caiu a primeira vez no ano passado, e porque também gerou um desbalanceamento, né, como ele falou, isso é um fato, né, as pessoas davam prioridade para filhos homens para trabalhar mais, porque na cabeça deles é uma sociedade machista, e trabalharia mais pesado, etc. Então é proibido fazer ultrassom para saber o sexo da criança na China até hoje, por conta disso. Havia muito aborto de meninas. Mas caso a família tivesse mais de um filho, eles poderiam pagar uma multa. Que aqui na minha cidade, pelo que eles me falaram, era troco de pinga, mas tinha cidade como Beijing que era 300 mil. Então variava muito de uma cidade para outra. Ou, como aconteceu, eu conheço gente que foi criada por debaixo da mesa, né? O governo não sabia que a criança estava ali até dado momento que deixava para rolar, né? Mas existiam as formas. E as minorias étnicas, o pessoal da roça, nunca precisou seguir essa lei do filho único. Porque as famílias desejavam ter um filho homem. Outro abuso que também... Mas assim, né, mamãe, falei, vamos trazer isso aí para a realidade do Brasil. O Brasil não precisa de lei do filho único, né? O Brasil tem quase o mesmo tamanho da China e não está na mesma situação. Então, vamos trazer o desenvolvimento da China? Vamos. Precisa levar a lei do filho único? Não precisa. Né? É muito nítido. Você não tem oposição. Na China você tem um governo único. Então, é claro que quando você não tem democracia, é claro que quando você tem uma ditadura, é claro que quando você não tem oposição, fica, entre aspas, mais fácil você planejar, você dizer para onde você quer que a população vai. Mas assim, né? Estados Unidos também não tem democracia, né? Ou que democracia é essa do Brasil que está aí a polícia de São Paulo matando 12 pessoas porque um policial foi morto? Que grande democracia é essa, né? Que um preto morre a cada sei lá quantos minutos no Brasil justamente por racismo. Isso não é democracia, cara. É democracia para quem? E nós temos ainda um terceiro aspecto, que é a cultura oriental. A cultura oriental é uma cultura de maior disciplina e de maior abertura de mão da individualidade. Isso cheira a xenofobia, um orientalismo. Isso de disciplina, cara, isso não é assim não, tá? Deixar ele finalizar o raciocínio. É uma lógica mais coletivista e menos individual. Portanto, não dá para dizer
que o que você fez na China é facilmente replicável ao redor do mundo. A cultura oriental, para começo de conversa, não é a mesma coisa, porque o Oriente é um negócio gigantesco, né? E a gente vai até a Indonésia, para ter ideia do que era o Oriente. As culturas aqui dessa região, principalmente as que foram influenciadas muito pelo confucionismo, eles têm sim esse senso de pertencimento a algo maior. Tanto que, mesmo antes da Covid, quando as pessoas ficavam doentes, elas usavam máscara para proteger os outros. O Japão é muito assim, né? Então, eu não vou fazer tal coisa, eu não vou roubar, eu não vou fazer isso porque, né, existe um senso de pertencimento. Claro que tem crime, etc. Mas, de modo geral, as pessoas são criadas dessa forma. Primeiro, porque talvez não seja desejável. Segundo, porque você simplesmente não consegue fazer. E existe um terceiro aspecto também que a gente tem que levar em conta, que não dá simplesmente para você desprezar a China. Você fala, não, o que eles fizeram tá errado e acabou. Não tá de todo Claro que errado. não, né? Porque os caras se desenvolveram muito. Muito. Os caras falaram, nós vamos construir tudo que a gente precisa, nós vamos construir para nós. E mais do que isso, nós vamos produzir excedente para vender para o mundo. E os caras fizeram isso, velho. Tá? Pô, é fã ou hater? É fã ou hater? Então, a questão da China ela tem que ser olhada com muito menos ideologia. Não existe isso, cara. E com Pô, mamãe falei. Esses conceitos que vocês usam, muito menos ideologia, isso não existe. Não tem como, cara. Todo mundo tem ideologia, não tem isso. Não existe isso. Muito mais humildade. A gente tem que olhar para a questão da China, entender as transformações que eles fizeram. E depois você pode fazer seu juízo de valor. Falar, isso é bom, isso é ruim, isso aqui dá para replicar, isso aqui não dá. Agora, aí eu concordo 100%. Porque justamente tem coisas que rola aqui na China que não tem como replicar no Brasil, porque é do outro lado do mundo. Agora, uma ilusão que a gente não pode ter é achar que o livre mercado foi lá e salvou a China. Não é bem assim. Não existe livre mercado? Não é bem assim. Também não podemos ter a ilusão contrária. Ali, ó, é só dar na mão do governo, o governo vai planejar e tudo vai dar certo. Também não é assim. Aqui nós tivemos pitadas do que fizeram na China, né? Nós tivemos algumas pitadas tupiniquins, as versões brasileiras do que a China fez, né? Por exemplo, essa história dos campeões nacionais. Não, o governo vai pegar aqui meia dúzia de caras, nós vamos apostar nesses caras, que esses caras vão se tornar gigantes. Que é o caso Que não foi o que a China fez, né? Não passou nem perto, né? da JBS, por exemplo. Não. Assim, a JBS se tornou uma empresa grande, mas é uma empresa grande, né? Não foi o que a China fez, cara. E aí você tem um monte de delação falando que os caras falam, ó, você vai ser um campeão nacional, só que como você não vive numa ditadura, você vive numa democracia, eu preciso me reeleger. Então parte do que você ganhar, você devolve aqui pra minha campanha. Você tá fazendo campanha pra ditadura, então, né? Outra coisa, se você foi um frigorífico concorrente da JBS, como é que foi a competição pra você? Foi absolutamente injusta. Você competiu com um cara que tinha como aliado simplesmente o governo federal. É moral isso? É desejável isso? É isso que a gente quer? Como a mamãe falei, fazendo campanha para a China, me surpreendi, hein? Tirando os fatos ali, né, que eu apontei ali que não fazia muito sentido, porque acho que ele fez aula da verdade histórica lá do Marcelo. E o resto até que, né, eu já vi vídeo pior.